Você provavelmente já viu esse vídeo, mas prepara o lencinho que a gente vai ver de novo e entender melhor essa troca de olhares aqui. E vai entender também por que o canal Meu Cachorro e Eu precisa de vez em quando falar de chimpanzé também. Dia 14 de julho é o Dia Mundial do Chimpanzé. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Eu parei nesse frame de propósito porque eu não aguento essa troca de olhares entre eles. Deixa eu rodar aqui sem som mesmo, porque o vídeo está em inglês e tem informações erradas. Mas vamos aproveitar esse reencontro maravilhoso. Esse abraço, será que está abraçando mesmo? Vamos entender. E essa troca de olhares, essa boca aberta, o que isso tudo significa? Ah, eu não aguento, é muito fofo. Lembrando que a gente não pode ir para o meio do mato querer abraçar animal selvagem. Vou deixar aqui marcado o vídeo que eu falo sobre isso. Inclusive porque esses macacos aí, eles não são 100% selvagens, a gente vai entender. Pronto. Parar o vídeo agora para eu deixar nesse frame aí, com essa troca de olhares maravilhosa, para a gente apreciar e entender. Bom, dia 14 de julho é comemorado o Dia Internacional do Chimpanzé. Essa data é por causa de uma cientista que ela ajudou bastante, ela foi para onde os chimpanzés vivem para entender o comportamento natural. Porque, afinal de contas, quando a gente vai para o zoológico, aqueles animais eles estão presos, então não é o comportamento mais natural deles. E aí, antes de explicar por que dia 14 de julho é o dia deles, quem que foi essa pesquisadora, e explicar um pouquinho mais de curiosidade sobre o chimpanzé, vamos entender esse vídeo aqui, porque quando eu vi a primeira vez, e provavelmente muitos de vocês também, viram vídeos ou que a pessoa narrava, ou que estava escrito que eles não se viam há anos. E aí esse vídeo foi o reencontro deles. Mas eu fiquei curiosa porque estava meio estranho. E aí eu fui pesquisar e eu vi que não, eles não estavam há anos sem se ver. Daí você me pergunta, nossa Cecília, mas você só vê problema nas coisas? O que tem de errado nesse vídeo para você ter desconfiado? Calma, a gente vai entender ao longo do vídeo, mas os chimpanzés, eles não são assim tão amigáveis com desconhecidos, assim como a gente também não é. A gente não é tão super amigo para sair abraçando uma pessoa que a gente não conhece, não tem intimidade. O que acontece é que provavelmente, por essa intimidade que eles têm, por essa relação que eles têm, esse chimpanzé ele foi resgatado. E aí, como um animal resgatado de tráfico de animais, que a gente vai ver daqui a pouco, eles não conseguem ser ressocializados, principalmente quando é filhotinho. Então, criaram no mundo vários santuários que não é aberto à visitação, mas eles ficam lá protegidos, convivendo com outros animais da mesma espécie, e vem uma pessoa para dar alimento, para cuidar, vem o veterinário para ver se está bem de saúde ou não, e tem toda a cara de ser isso. Vamos ver a matéria, então? E aí, no meu tradicional CSI, agora é Budapeste, no meu tradicional CSI investigativo, eu fui lá procurar o vídeo. Hoje em dia nem é tão difícil assim, né? Porque daí a gente só coloca o print e ele identifica no Google Imagens, é bem tranquilo. E daí, de fato,
Não, não fazia anos que o cuidador e o chimpanzé não se viam. Vamos entender aqui nessa matéria. Para quem gosta desses vídeos, né, de animais que tiveram uma redenção, um momento fofinho depois de muito sofrimento, cachorro, gato, animais selvagens. Normalmente os vídeos são dessa página The Doodle e é em inglês, mas aí é só traduzir que dá para entender boa parte da história. Vamos ver aqui então a matéria. Chimpanzé resgatado se reencontra com um homem que salvou sua vida e lhe dá o maior abraço. Não foi bem um reencontro e a gente vai entender ao longo da matéria. Eles compartilham o vínculo mais doce. A matéria pelo Stephen Messenger, de 2025 agora, né, de julho. Quando esse chimpanzé chamado Citron era apenas um bebê nas florestas da África, seu jovem coração foi despedaçado. A The Doodle, ela é meio dramática, ela faz assim uma novela mexicana dos casos. É bom porque eles investigam e trazem bastante visibilidade, mas eles são meio roteiristas de novela mexicana. A vida dos seus pais foi ceifada por caçadores ilegais que o levaram como prisioneiro para ser vendido no comércio ilícito de animais selvagens. Muito triste, realidade até hoje, e aí esses animais que sobrevivem têm que cuidar deles, né? Citron, no entanto, foi um dos poucos sortudos a escapar desse triste destino. Ele foi resgatado pela Papai Internacional, um grupo sediado em Camarões, dedicado à proteção de chimpanzés órfãos, ou seja, né, como eu tinha comentado, a mãe e o pai foram mortos para tráfico ou não necessariamente foram mortos, né, mas foram separados e só ele sobreviveu. Ficou naquela região. Que vivem protegidos em santuários insulares, ou seja, ilhas, né? E aí tem a proteção da água que evita que esses animais tenham contato com outros animais de fato selvagens, que não tiveram contato com o ser humano. No Parque Natural de Douala-Edea. Fica em Camarões. Atualmente somos responsáveis por 34 chimpanzés, disse Marilyn Ponrife, sei lá que nome que é isso, enfim. É porque em Camarões normalmente eles foram infelizmente colonizados pela França, então tem bastante nome francês, até o nome Citron do macaquinho, do chimpanzé, laranja, limão, enfim, agora eu não lembro a tradução exata, mas é cítrico. Atualmente somos... essa pessoa, então, é presidente da Papai Internacional ao The Doodle. Citron teve a mesma infância triste que nossos outros chimpanzés. Ele chegou ao santuário ferido, assustado e triste. Mas, felizmente, Citron não ficou assim. Aí tá aqui uma outra foto de um animal, deixa eu ver, não é necessariamente, não diz aqui quem que é, mas é um outro animal que está lá acolhido nesse santuário, nessa ilha. Quando o Citron chegou, seu corpo e espírito foram nutridos, novela mexicana, e recuperados pela saúde de Fabrice Fiston Mudungue. Fiston, então, é o nome, o apelido, né, do cuidador, é assim que ele é conhecido. Ele é o nosso cuidador mais antigo e conhece todos os chimpanzés desde a chegada deles até hoje, disse Riffé. Citron o adora e é o amigo que cuidou dele, o amou, o respeitou e permitiu que ele encontrasse uma vida digna e um futuro seguro, tranquilo. Citron agora vive com outros chimpanzés em um santuário insular, de novo insular de ilha, né, uma ilha de rio, onde eles têm liberdade para viver, explorar e formar suas próprias famílias. Mas sua conexão com Fiston ainda não desapareceu. Claro, até porque ele vai lá com bastante frequência, né? Não sei se é todo dia, mas enfim, com bastante frequência, no mínimo, para dar comida, porque esses animais, até pela limitação física da ilha, né, não é uma ilha muito grande, não tem tanta disponibilidade de comida. Então, eles têm que fornecer, assim como, por exemplo, no zoológico, tem que fornecer alimento para esses animais, para eles não ficarem subnutridos. Para garantir que os chimpanzés estejam saudáveis e bem alimentados, Fiston ocasionalmente visita a ilha com comida,
Mas, para Citron, esses momentos são mais do que apenas receber um lanche. Imagens compartilhadas de uma visita recente mostram que a presença amorosa de Fiston também é sustento para o seu coração. A usurpadora. Citron o cumprimentou com um abraço terno. E aí é por isso que eu fiquei desconfiada, né? Porque os chimpanzés, eles são bastante territorialistas, assim como a gente. Então a gente é muito próximo. Daqui a pouco eu vou mostrar um desenho. A gente não é irmão. A gente gosta de chamar que a gente é primo, mas é uma brincadeira, porque é um primo com uma distância aí de pelo menos uns 10 milhões de anos. Então, a gente não veio dos chimpanzés e os chimpanzés não vieram da gente. São histórias diferentes que a gente teve. A gente teve há muito tempo, acredita-se, um ancestral comum, mas a gente não é da mesma origem, tá? A gente não vem um seguido do outro. E como muito territorialista, com estranhos a gente costuma ser bastante agressivo. O ser humano gosta de achar que não é agressivo, mas a gente é agressivo. Eles são um pouco mais físicos mesmo. Então é super comum grupos de chimpanzés se juntarem para irem atacar fisicamente, até matar outros chimpanzés de outros grupos. A gente faz isso mais ou menos, né? Não é todo mundo que faz isso, mas todo mundo já fez uma fofoquinha aqui, quando a pessoa chega nova no trabalho, na escola. Então a gente tem o nosso nível de agressividade, que na verdade é para controlar o ambiente. Então aquele indivíduo novo que está entrando na nossa turma da escola, no trabalho, vizinhança, a gente tenta de uma maneira indireta mostrar para aquela pessoa como que funciona aquele grupo, porque se a gente disser de maneira direta, vai ficar boa e velha cagação de regra, e ninguém gosta de cagação de regra, e as pessoas vão automaticamente rejeitar tudo aquilo. Você diz A, a pessoa vai fazer B. Então a gente tem maneiras mais sutis de dizer para a pessoa, olha, aqui a gente funciona assim. E a fofoca é um desses mecanismos. E caso esse indivíduo novo entre no grupo, sem pedir licença, entre aspas, sem ir devagarinho pelas beiradas, ele vai ser visto como um invasor, como um agressor, e ele vai ser atacado e às vezes, mesmo na gente, atacado fisicamente, né? A gente vê aí um monte de barraco acontecendo. Com os chimpanzés, ele jamais ficaria assim, abraçando, chegando perto, em hipótese alguma. E é super perigoso, por dois motivos, porque eles podem até ser menores do que a gente, mas eles são muito mais fortes, e no vídeo a gente viu que cada canino que meu filho, a uma dentada, já vai metade da sua perna. Então, não dá para ficar abraçando, nem chegando perto desses animais, porque eles são realmente muito perigosos para a gente. E a gente, né, o contrário também pode acontecer, mas no nosso caso é mais provável que a gente passe doença para esses animais e eles morram, porque, né, na verdade são selvagens, não vai ter vacina e é bem perigoso. Então a gente passa alguns vírus de gripe, por exemplo, de problema respiratório. E aí foi isso que me chamou a atenção no vídeo, essa proximidade, essa aceitação. Então eles têm um vínculo. E aí, se eles têm um vínculo, muito provavelmente era de resgate, ele estava num santuário e dito e feito é o que a gente está vendo aqui na reportagem. E aí, por isso, eles têm um vínculo, da mesma forma como a gente consegue estabelecer vínculo, eles também conseguem estabelecer vínculo entre eles e com outros animais, como, por exemplo, humanos, nesse caso, uma pessoa que cuidou dele desde filhotinho, então ele criou esse vínculo mesmo. E sim, a gente gosta, é coisa de primata. A gente, chimpanzé, gorila, os miquinhos, vários primatas, eles têm o toque é muito importante. A gente aumenta o nosso vínculo com a mãe, o bebê e a mãe, por exemplo, a partir do toque. É comum o reconhecimento tocando o rosto, e isso a gente vê entre humanos, o bebê e a mãe, e também em outros primatas. Então a gente precisa tocar para sentir esse afeto. Então eles também se abraçam. Aí, outra característica é o sorriso, né? Então, eles não sorriem exatamente como a gente, mas
o movimento, a intenção do sorriso também acontece nos chimpanzés. E aí a gente formou um abrir de boca, um mostrar de dentes muito específico. Só isso que é um pouco diferente. Eles mostram o dente de uma maneira inclusive parecida quando eles estão sendo agressivos, mas aí todo o contexto é diferente, a vocalização deles é diferente, então eles sabem que aquele mostrar de dentes naquela hora não é um mostrar de dentes de sai daqui porque eu quero te morder, se você chegar perto eu vou te morder. É um mostrar de dentes porque você está feliz. Então, evolutivamente, o que acredita-se, né, é que quando a gente fica feliz, a gente, ser humano, os outros animais, a gente vê isso em cachorro, a gente fica empolgado, isso aumenta o nosso metabolismo, o corpo começa a trabalhar mais rápido e aí precisa de mais oxigênio. E aí a gente começa a abrir a boca. E aí nisso de mais metabolismo, a gente também começa a produzir mais energia, fica quente, fica com calor e abre a boca. A gente não faz tanto isso, né? Mas cachorro faz muito mais. Quando está com calor, cachorro não transpira, não sua. Então eles abrem a boca para liberar esse calor através da boca. E muitos cachorros, inclusive algumas raças mais específicas, a gente acabou desenvolvendo essa seleção por essa curvinha para cima. Mas nesse momento que está com calor, obviamente que isso não significa um sorriso. Mas o que acredita-se é que essa excitação, esse momento de felicidade, aumenta o metabolismo, precisa de mais oxigênio e vai ficando com calor por causa daquele metabolismo, daquela empolgação, e aí precisa liberar também essa temperatura. A gente faz, mas faz menos, liberar essa temperatura através da respiração. E aí, por isso que abre a boca. Só que aí é um movimento também acompanhado de outros sinais e a gente consegue entender entre a gente, ser humano, se é um sorriso de eu tô feliz ou se abre a boca para xingar, ou mesmo um sorriso falso, né? Mas nos animais, aí eles mostram muito o dente e pra gente fica bem difícil de diferenciar porque é muito sutil essa diferença de abrir a boca mostrando os dentes, de será que ele quer me morder ou ele está feliz? Se você não conhece o animal, eu desconfiaria seriamente que ele está querendo te morder. Mas se você conhece, é bem provável que ele está sorrindo, de novo, não literalmente do mesmo jeito que a gente faz, até porque se fosse assim, pobre dos golfinhos, eles estariam felizes 100% do tempo, porque eles têm aquela curvinha, mas não quer dizer que aquela curvinha eles estão sorrindo o tempo todo, né? A gente precisa entender o contexto, como eu sempre falo aqui, é sempre um pedaço aquele do comportamento que a gente tem que juntar com outros pedaços para entender se aquele comportamento é bom, é ruim, se é felicidade, se é agressividade. E isso também acontece com os chimpanzés. Continuando aqui, então aí está aqui o sorriso do citron, que não é um sorriso de submissão, como eu tinha falado, né? Tem vários sorrisos, abrir a boca, né? Esse não é um de submissão, mas um sorriso verdadeiro, de prazer verdadeiro, por poder abraçar seu amigo humano, de tá vendo de novo, e aí foi o que explicou a Rifê. Filhotes de chimpanzé órfãos, sem uma figura parental, enfrentam taxas de mortalidade muito altas. Então, de certa forma, Fiston não só mudou a vida de Citron, ele também a salvou. Tem várias coisas, né? Tem a questão do afeto, tem a questão da imunidade, que a mãe passa a imunidade não só no colostro, mas em outras interações, quando é filhotinho, ela vai passando a imunidade para esse filhote ele crescer, se desenvolver adequadamente. A seleção de alimentos corretos, um filhote não sabe diferenciar direito se aquele alimento está bom ou não para comer, se é um alimento que pode comer. Então, um filhote, assim como a gente, um filhote de chimpanzé sozinho, a chance dele morrer é muito grande, por esse cuidado de nutrição, de imunidade e de afeto. E Citron parece saber disso. Tá aqui mais uma fotinha bonitinha. E olha só que legal, eu vou mostrar uma outra parte, mas era isso que eu queria focar bastante, de por que no vídeo, por que no canal Meu Cachorro e Eu, a gente fala de chimpanzé de vez em quando. Porque na verdade a gente também está falando um pouco da gente, e por que é importante entender cachorro, não só para quem gosta de cachorro,
para o cachorro também, para a gente, mas tem questões muito maiores. Os chimpanzés compartilham 98% do DNA com os humanos e podemos ver nesse vídeo como o comportamento deles é semelhante ao nosso. Inteligência, sensibilidade e empatia não são prerrogativas da humanidade, ou seja, não acontece só na gente. Só que quanto mais perto da gente, mais fácil da gente entender. Ah, você está abrindo a boca porque você está sorrindo, você está feliz. Ou não, você está abrindo a boca porque você está prestes a me xingar. E isso eu consigo entender quando é uma cultura próxima, quando é um outro ser humano, mas quando, sei lá, já é um japonês, um húngaro, como eu moro aqui, já não é assim tão idêntico os sinais culturais como aí no Brasil. E quando passa para outro animal, aí vai ficando cada vez mais difícil. O chimpanzé, como a gente, é muito, muito parecido. Então, imagina, a gente tem um livro com 100 receitas, o chimpanzé tem um livro com 100 receitas, 98 dessas receitas é exatamente a mesma coisa, só 2 receitas são diferentes. E olha o tanto de diferença que tem, só por causa dessas 2 receitinhas diferentes. É isso. Então fica mais fácil da gente entender, da gente achar que está entendendo, às vezes a gente acha bem errado, mas da gente reconhecer sinais de felicidade, o olhar é muito expressivo e é muito próximo da gente, existem vários estudos, mas a gente entende errado. E uma outra coisa interessante é que essas 2 receitas nesse livro de receita, de 100 receitas, só essas 2 mudaram por causa do ambiente. Então, os chimpanzés continuaram na África, no mesmo ambiente, basicamente, e a gente resolveu andar pelo mundo. A gente saiu da África e foi andando, e isso mudou. E nesse meio do caminho, sabe quem a gente encontrou? O cachorro. O cachorro, ele tem 70, agora eu não vou lembrar direitinho, mas eu vou colocar aqui embaixo se eu encontrar essa informação hoje, de DNA parecido. Então aí já não são mais aquelas 98 receitas iguais, são 70 receitas, tem 30 receitas bem diferentes. E aí a gente vê, né, que cachorro e gente é bem diferente. Mas, para quando a gente vai estudar, olha só que legal. Como a gente tem vivido nesses últimos pelo menos 100 mil anos, mas mais próximo aí, pelo menos uns 20, 30 mil anos, a gente tem vivido no mesmo ambiente e próximos, vivendo junto, os cachorros entendem uma série de comportamentos que os chimpanzés não entendem da gente. Então, durante uns 80 anos, os pesquisadores queriam ensinar para os chimpanzés, já que é tão parecido, comportamentos como, por exemplo, apontar. E aí, quando a gente aponta, eu não preciso explicar para você que não é para olhar para o meu dedo, é para olhar para onde eu estou apontando. E aí, como espécie, os chimpanzés não conseguem entender isso. Eles entendem outras coisas, claro. A gente não entende quase nada dos chimpanzés, mas isso de apontar, eles ficam olhando para o nosso dedo. Um ou outro chimpanzé, o indivíduo, conseguiu aprender isso, mas como espécie eles não conseguem. E aí fica difícil, porque vive num mundo completamente diferente. Como é que a gente vai estudar o chimpanzé para tentar entender a gente, sendo que são mundos completamente diferentes? E aí, depois de muito insistir, as pessoas olharam para o cachorro. E demoraram para olhar para o cachorro porque todo mundo achava que cachorro é burro. Então estudar o quê? Se aquilo é uma pedra com 4 patas e um rabinho balançando. Não, cachorro não é burro e cachorro entende muito da gente. O contrário já não é tão verdade, a gente é bem ruinzinho para entender o que o cachorro está querendo dizer. E aí, se cachorro sabe, com o aprendizado, facilmente ele entende que quando você está apontando, provavelmente é para olhar para aquela comida que caiu no chão e que ele vai comer e que o seu dedo não tem informação nenhuma. Um filhotinho muito novinho, é claro que ele vai cheirar e lamber o seu dedo, mas logo, logo ele vai entender que é para olhar para aquela comida que está no chão que ele pode pegar. Continuando aqui, então uma parte da humanidade, aquela que caça ilegalmente, trafica e mata, os privou de sua família e de sua liberdade, o citron e todos esses animais que vivem no santuário. E outra parte dessa mesma humanidade, aquela que ama, salva e protege, lhes garante hoje a possibilidade de se reconstruir dentro do nosso santuário.
A Papai Internacional é um pequeno canto do paraíso, cujos atores são todos ativistas fervorosos da causa animal, diz Riffé, e aí a gente vai entender por que dia 14 de julho é o Dia Internacional do Chimpanzé, porque nada disso seria útil, seria válido, se a gente não pesquisasse. A gente tem que entender o comportamento para saber como, de fato, esses animais se comunicam, para a gente poder chegar lá, por exemplo, e receber um abraço em vez de receber uma mordida que vai te matar, por exemplo. E tá aí, agora eu estou mostrando por que a gente celebra o Dia Mundial do Chimpanzé no dia 14 de julho, por causa dessa senhora aí, Jane Goodall. Esse dia marca o dia que ela chegou no Parque Nacional da Tanzânia para estudar, como eu tinha falado, no local onde os chimpanzés moram, vivem, e aí a gente pode ver o comportamento natural deles, e ela focou bastante no comportamento social deles. E a gente começou a descobrir coisas fantásticas por causa dessa doida que foi parar no meio do mato, nos anos 60, completamente insegura a situação, mas ela foi lá, conseguiu, e ela hoje é considerada uma das maiores pesquisadoras na área de comportamento, ou seja, somos colegas, etólogas, olha que chique que eu posso falar, mas ela é especificamente primatologista, ou seja, estuda primata. Eu sou cachorrologista. Eu pesquiso os nossos cachorrinhos e como que eles interagem com a gente. E por fim, como eu tinha comentado, eu ia mostrar para vocês esse gráfico que mostra que em algum momento, há milhões e milhões e milhões de anos, existia um animal que dele surgiram no processo da evolução outros animais, todos eles classificados como primata. Eu não vou entrar nessa discussão assim, o que é primata, macaco, enfim, porque é meio complicadinho, não é o objetivo desse vídeo. Mas aí a gente consegue ver ali aquela perninha, deixa eu ver se eu consigo colocar, não sei se eu consigo colocar o mouse, mas enfim, tem aquele, depois eu edito, e aí tem aquela bolinha que divide, aí vai dar a menina, que é a representante da gente, ser humano, e do outro lado, aí depois tem uma outra divisão, ou seja, essa bolinha aí foi uns 10 mil anos atrás, então não, a gente não veio o chimpanzé e depois veio a gente. Isso é uma impressão errada que as pessoas têm, mas isso não é verdade. São espécies que evoluíram de forma independente. E aí, a gente depois tem, em algum momento, cerca de 5 milhões de anos, eu acho, teve essa separação dos chimpanzés e dos bonobos, que são esses primatas que estão aí logo depois da gente, que eles são um grupo de primatas matriarcais, eles têm um comportamento bem diferente. E aí eu estava falando da agressividade, e sim, a agressividade é um componente da personalidade. A questão é que, às vezes, a gente, ser humano, a gente nega nossa agressividade e essa agressividade fica saindo pelos poros sem nem a gente perceber, e a gente é muito agressivo sem se dar conta. A gente não sabe lidar muito bem com essa questão. E não necessariamente é uma agressividade física, como eu falei, a fofoca pode ser uma forma de agressividade. Hoje em dia fala-se muito de bullying, também é uma forma de agressividade e de controlar aquele grupo da maneira mais torta possível. Não estou defendendo, é o que existe, mas está errado. Mas isso não quer dizer que todos os grupos sejam assim, porque os grupos culturais, eles meio que se desenvolveram de forma independente, e aí depois que os europeus começaram as grandes navegações, lá em 1500, 1492, aí o mundo começou a misturar e ficar meio que esse balaio de gato, e não ficou mais tão independente como os grupos sociais eram antes. E aí a gente via componentes assim parecidos mais com os chimpanzés, mais agressivos, ou grupos culturais humanos parecidos mais com os bonobos, mais igualitários e muito menos agressivos.
E aí, por incrível que pareça, nessa viagem louca que a gente chama de evolução, os cachorros estiveram muito próximos da gente, a gente olha para um chimpanzé, a gente reconhece com mais facilidade as expressões faciais, o olhar é bastante expressivo, mas os cachorros entendem melhor a gente do que os chimpanzés entendem a gente. E o vídeo de hoje era isso, para a gente poder celebrar, mas com respeito, né? Sabendo, transmitindo a informação corretamente, né? Mídias tradicionais do Brasil. A gente está vivendo um momento bem esquisito, que as mídias tradicionais do Brasil, ou seja, gente que se formou, que foi paga para fazer uma matéria jornalística e que tem uma equipe imensa para revisar e tudo mais, não estão fazendo o trabalho e a gente da internet é que tem que corrigir. Então o vídeo é fofo, é emocionante, mas não, eles não ficaram anos sem se ver. É o cuidador dele que volta e meia tá lá dando comida, carinho, e a gente aproveitando esse vídeo maravilhoso e entendendo um pouco mais sobre a gente mesmo. O vídeo de hoje é esse. Se você tiver sugestão, se ficou com dúvida, eu não entendi nada, o que de acha é DNA, enfim, põe um comentário aqui, compartilha para quem gosta de macacos, de grandes primatas, para comemorar o dia 14 de julho e entender de onde que vem essa data e o que é tão importante entender os chimpanzés e os cachorros. E lembra também, né, óbvio, de dar o like, de se inscrever, tudo isso que a gente tem que lembrar porque a gente como usuário acaba esquecendo. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.